Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Novamente com vocês, pedindo uma ajuda para aumentar o nosso número de inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like e compartilhe com um amigo. Nós aqui, a única intenção nossa é passar conhecimento, passar a você a minha experiência como profissional que está no mercado imobiliário há muito tempo, tá? São 40 anos trabalhando no mercado imobiliário. E venho sempre dizendo, e já fiz inclusive uma palestra só sobre esse assunto, da forma em que o corretor, a corretora, pode aumentar a sua renda, possa vender imóvel de posse com absoluta garantia. Vou mais além. Vou dizer a você que às vezes eu prefiro vender ou até comprar, como eu já comprei, direitos possessórios através de cessão, escritura pública de cessão de direitos possessórios. Não só indico, como também já comprei. Então, por experiência própria. Existe, lógico, a pesquisa necessária a ser feita. Para você trabalhar neste meio de imóvel de posse e ter a tranquilidade da venda de um imóvel com direitos possessórios, eu peço a você, corretor, corretora, tenha um engenheiro, um arquiteto ou um técnico como parceiro. E tenha também um advogado, uma advogada como parceira. São pessoas que vão te auxiliar na venda de um imóvel nesta formatação, na de posse, nos direitos possessórios. A posse se soma. Veja, se você vai vender o direito possessório de alguém que já está ali há X anos, ou essa pessoa, mais a que antecedeu, está há mais de X anos, dependendo do tipo de uso capião, que eu vou em seguidamente falar, a pessoa que comprou hoje, amanhã pode entrar reunindo toda a documentação com um pedido de abertura de matrícula junto ao cartório de registro de imóveis. Tem uma série de documentação a ser apresentada, né? O uso capião mais rápido de ser adquirido esse direito é o uso capião especial lá da Constituinte, mencionado lá na Constituição, de 5 anos. A pessoa invade um imóvel, zona urbana. Estamos falando só referente a imóvel urbano. Invade. Depois de 5 anos, se essa pessoa não tiver outro imóvel, este imóvel que ele detém, que ele tem a posse, que age como dono, né? Está há mais de 5 anos, ininterrupto, sem oposição, pacífica a posse, então. Então, pessoal, posse mansa e pacífica, sem oposição, isso. Não tem outro imóvel. Então, ele não precisa de justo título. O que é justo título? Contrato de compra e venda, uma transferência, uma forma de provar que existe um documento aonde ele comprou aquele pedaço de imóvel. Porque é o pedaço.
Pode ser lote, pode ser área, pode ser apartamento, pode ser condomínio horizontal. Então, veja, imóvel abandonado, 5 anos, a pessoa age como dono, invadiu. A pessoa chega e fala, olha, invadi, fazem 5 anos, alguns até conseguem, junto à prefeitura, mudar o cadastro para ele pagar imposto. Existe. Em várias localidades eu já vi isso, em vários municípios eu já vi isso. A pessoa que está na posse do imóvel consegue fazer o cadastro daquele imóvel, faz o pagamento do IPTU. Não estamos discutindo aqui o que é certo e errado, mas estamos discutindo aqui o direito adquirido por essa pessoa. Tá? Ela prova efetivamente que tem 5 anos no imóvel, que não tem outro imóvel, não tem oposição, e o imóvel é menos de 250 metros quadrados, adquire o direito. Usucapião é uma coisa correta, é uma forma que está sendo muito difundida hoje. Então, corretor, corretora, você vai vender um imóvel de posse, e existe muito imóvel de posse, tá? A primeira coisa que você tem que ver se aquele imóvel tem matrícula no registro de imóveis. A tua investigação começa por aí. Você vai em loco, conversa com os vizinhos, vê se ali tem matrícula. Tem imóvel que não tem matrícula, não foi feita a transcrição do outro município, tanto que às vezes a gente é obrigado a tirar a certidão em outro cartório de outro imóvel para ver se ali naquela área, numa área maior, não existe uma matrícula. É um dos documentos necessários para o pedido de abertura de matrícula. Tá. Outro tipo de uso capião é o ordinário. Esse capião ordinário é aquele que a pessoa tem um justo título, ele tem um documento de alguém vendendo para ele. Esse alguém pode ser a pessoa que aparece no registro de imóveis, na matrícula de imóveis, ou pode ser já um posseiro instalado. Então eu posso comprar de alguém que comprou da pessoa que está na matrícula, ou eu posso comprar de alguém que já está ali 10, 15, 20 anos, que tem a posse originária, que viveu com a família ali, que os filhos nasceram ali. Essa pessoa tinha uma área maior, essa pessoa exercia uma posse de, vamos colocar aí, 1000 metros. Né? Teve 2 filhos, dividiu 500 metros para cada um. Esses filhos venderam para você, ou estão querendo vender. Quer dizer, veja, eu estou contando, eu estou fazendo uma filiação, eu estou fazendo um histórico. O imóvel de posse tem que ter história. Para o ordinário, 10 anos. Então, através de um documento, essa pessoa adquiriu o imóvel. E como eu já disse, as posses também se somam. Se nesse documento que ele está comprando vier a história dessa posse originária, no outro dia ele pode entrar com um pedido de abertura de matrícula. Lógico, com toda a documentação exigida em lei. Né? Temos que provar essa posse, né? Então, o que a gente chama de justo título. São 10 anos.
tá? Se a pessoa morar no local, se a pessoa explorar o ponto comercialmente, existe a possibilidade de reduzir a 5 anos. O outro tipo de uso capião extrajudicial, outra espécie, né? Então veja, para todas as espécies é necessário agir como dono, ânimos de dono, mansa e pacífica. Essas prerrogativas, em qualquer tipo de espécie de uso capião, são necessárias, né? Na especial, a pessoa não pode ter outro imóvel, tem que estar ali, não pode ter tido oposição. Na ordinária, ele tem que ter o justo título. Ele tem que ter esse histórico da posse, mas tem que ter justo título para ser ordinária, 10 anos, podendo ser reduzido a 5. E depois o outro é o extraordinário, que de extraordinário não tem nada. Ela é uma forma como foi colocada a espécie, conhecida também por outros nomes. Na extraordinária, que são 15 anos, a pessoa não precisa ter justo título. A pessoa invadiu a área. Não precisa ter metragem mínima, como na ordinária também não. Só na especial eu tenho metragem mínima. Na especial precisa ter 250 metros. Na ordinária, não. Na extraordinária, não. Então veja, corretor, corretora. Você quer vender imóvel de posse? Com tranquilidade, com garantia, passar esta garantia ao seu cliente comprador? É ter esse conhecimento referente à posse. Saber o que está vendendo é, de fato, uma posse sadia. Existe muita, a grande maioria é posse sadia, né? Tem posse fabricada? Sim. Já encontrei? Já. Ou, como eu disse no último vídeo, você compra direitos possessórios de uma pessoa que era filha do proprietário, porque há muito o pai morreu, não fizeram inventário, tá? E você tem a opção de escolher entre direitos hereditários ou direitos possessórios. Aí o seu parceiro advogado vai ver o que é melhor para você, tá? Mas ao vieram a fazer essa consulta comigo, eu descobri que existia uma pessoa ao lado dessa área, desse terreno, reivindicando através de uma ação judicial um uso capião. Evidente que não recomendamos ao comprador que veio até mim assistido pelo corretor, que tinha em mãos esse imóvel à venda, que também desconhecia isso, né? Então veja, tem muita posse sadia, mas você precisa ter certeza, tá? Estou dando aqui um pouco de conhecimento referente a essa venda de direitos possessórios a você, corretor, corretora. Essa espécie que eu estou falando do direito do uso capião extraordinário, então vamos mencionar 15 anos, sem justo título e novamente sem oposição, sempre agindo como o dono fosse. Os vizinhos o reconhecem como dono. Ele já fez alguns atos que provam que ele é o dono.
ele pediu instalação de água e luz, ele aprovou uma construção, ele exerceu, foi testemunha em alguma ação, algum delito, alguma coisa ocorrida próximo do imóvel ou vizinho ao imóvel. Ele já exerceu o direito de vizinhança e assim por diante. Ele agiu como dono fosse. Então nós sabemos que para ser proprietário, a pessoa tem que ter o domínio, que nada mais é que a escritura, e a posse. Mas nós não estamos falando deste domínio, nós só estamos falando desta posse. Quem está exercendo a posse sem ter documento. Documento que a gente fala é referente a registro de imóveis. Tem muita gente que compra e passa escritura pública de compra e venda, e não leva registro, por algum motivo. Não foi assistido para isso, achou que já estava com o carimbo, um papel lá cheio de carimbo. No passado tinha muito disso. A pessoa pegava, passava a escritura, achava que já era a escritura definitiva, como alguns falavam, né? Até hoje também. Então, eu tenho comigo, e tem muitos e muitos casos, me lembrei de um caso, dois irmãos, um casal de irmãos que vieram até mim pedindo para regularizar o imóvel, porque eles tinham lá 2 construções e tinham comprado sem a construção averbada e queriam que eu regularizasse. Apanhei demais nesse processo de um simples desmembramento. Mas ocorreram tantos fatores, tantas novidades. Começou que eles achavam que tinham a matrícula do imóvel, registraram o nome deles. Me trouxeram a escritura. Eu falei, gente, isso é uma escritura pública. Não, tá tudo certo, que o advogado falou que estava coisa de anos. Eu não trabalho sem ver uma certidão do registro de imóveis. Vamos lá pegar a certidão do registro de imóveis. Aquela matrícula não estava registrada, não foi levada ao registro de imóveis. Que legal. Bem, ocorre que algumas vezes a pessoa não levando, a pessoa faleceu. Ou este imóvel, por alguma razão, foi penhorada. Por quê? Porque continuou no nome do antigo proprietário. Só é dono quem leva a registro. Né? Você não levou a registro, você corre toda a sorte de encontrar problema. Então veja, corretor, corretora. Antes que eu me esqueça, dá um clique aí para nós, compartilhe o vídeo, né? Faça perguntas aqui no próprio YouTube, tá? E publique aos seus amigos, compartilhe com seus amigos, né? E se inscreva se você não é inscrito. Muito obrigado por ajudar o canal Corretor Esclarecido. O meu celular, o WhatsApp, que eu atendo, é o 12 991 44 4350. Voltando ao uso capião, o extrajudicial é 15 anos. Mas, se a pessoa morar no local ou explorar comercialmente o local, pode ser reduzido para 10. No ordinário, no extraordinário, a pessoa precisa morar no local? Não.
A pessoa pode ter outro imóvel? Sim. Veja, é 15 anos que tem que comprovar essa posse. É muito tempo para não sofrer oposição. Tanto que um dos documentos que a gente entra é o distribuidor civil, para ver se não tem nenhuma ação contra essa pessoa que está alegando a posse, como uma oposição. A pessoa pode até ter ação de execução, N outros tipos, mas não pode haver nada que constrange o direito real dessa pessoa em cima desse imóvel. Então, corretor, corretora. Uma questão de uma dica, mas uma questão necessária. Vai vender um imóvel que é posse, direitos possessórios, você tem que investigar a história dessa posse, até para poder vender mais fácil. Né? Acabei de mencionar nesses últimos 20 minutos aí os 3 tipos de posse mais usuais, mais comuns, né? Existe também, muito falado agora, o que chamaram, apelidaram de posse familiar, né? Onde o cônjuge abandona o lar e nessa condição é 2 anos, mas tem que ser existir um único imóvel e ela tem que residir no local, né? Já vi isso ocorrer, não fiz ainda, não trabalhei nesse tipo de posse ainda, tá? Mas é um outro capão que os doutrinadores estão falando muito também. Corretor, corretora, especialize-se, tenha vontade de aprender, de conhecer o imóvel que você está vendendo. Na sua captação, quando você descobrir, ou o vendedor a falar, olha, não tenho esse imóvel, não tenho o registro de imóveis, não tenho documento, eu tenho a posse, você vai ter que investigar mais. Dicas. O imóvel está dentro de um loteamento que você conhece. Qual o nome do loteamento? Vai ter que tirar uma certidão no registro de imóveis para ver quem que é o dono. Vai ter que aprofundar um conhecimento. O imóvel de posse costuma ser um pouco mais barato do que o imóvel que tem título, que tem domínio. É uma venda sadia? Você já investigou, você já foi atrás, conhece a história, fez a captação do imóvel, você vai vender com garantia. Com a garantia de que é uma posse sadia, né? Demos aí várias dicas. E se você tiver alguma dúvida, mande um WhatsApp ou aqui no próprio grupo, faça o seu questionamento, teremos o maior prazer em responder. Agradeço a atenção de todos, até uma próxima.